Seja bem-vindo, meu nome é Gabriel Rodrigues e você está no canal Pregando Evangelho. Meus irmãos, vamos continuar nesse vídeo com a série de estudo acerca dos atributos de Deus. E eu gravei em 4 partes acerca dos detalhes mais importantes da santidade de Deus e também eu gravei uma pequena introdução para esse estudo sobre o sermão Pecadores nas mãos de um Deus irado. E a playlist dos estudos vai aparecer aqui em cima nos cards. E nesse estudo eu quero examinar um dos atributos de Deus que dificilmente você vai escutar em muitos púlpitos da igreja contemporânea. E tragicamente a pregação que lida com a ira de Deus está ausente de muitos púlpitos contemporâneos. Muitos creem que o pregador ou cristão não deve falar sobre a ira de Deus, mas somente sobre o seu amor. E é algo comum nos púlpitos de hoje, os pregadores e evangelistas contemporâneos afirmarem a seus ouvintes que Deus não é um Deus irado. E alguns pensam que o Antigo Testamento é somente a respeito da justiça e da ira de Deus, enquanto o Novo Testamento é apenas sobre a graça, amor, misericórdia de Deus. Vocês já ouviram, por exemplo, aqueles cantores gospel, pregadores contemporâneos que dizem que Deus é amor e não é um Deus de ira? Mas tal afirmação é das mais enganosas e heréticas vindas de falsos profetas. E você sabia que Deus usou uma pregação ressaltando a sua ira para trazer avivamento nos Estados Unidos? Jonathan Edwards, o pregador puritano, pregou seu mais famoso sermão, Pecadores nas mãos de um Deus irado. E esse sermão, depois das pregações apostólicas, é um dos sermões mais famosos da história da igreja. E através dessa pregação houve uma comoção muito grande nos Estados Unidos e inúmeras pessoas foram salvas. E agora eu trago uma indagação: por que os pregadores mais famosos hoje do nosso país não pregam que Deus é um Deus irado? E eu creio que muitos também vão me questionar: mas Gabriel, a Bíblia não recomenda para nós não irarmos? Sim, a Bíblia é bem clara a respeito disso. Veja esses textos. Não permita que a ira domine depressa o seu espírito, pois a ira se aloja no íntimo dos tolos. Eclesiastes capítulo 7, versículo 9. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria, calúnia, bem como toda a maldade. Efésios capítulo 4, versículo 31. Mas agora abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Colossenses capítulo 3, versículo 8. E esses são alguns exemplos bíblicos que as escrituras repreendem que tenhamos atitudes iracundas. E como Deus pode ser alguém que se ira? Primeiro nós devemos esclarecer pontos importantes acerca desse estudo. A ira de Deus não é como a ira humana. Na maioria das vezes em que ficamos com raiva, nós estamos ofendidos, ficamos irados, isso é um reflexo do nosso coração mau, o coração mau do homem. E mesmo quando estamos revoltados por motivos justos, a nossa própria pecaminosidade, ela costuma poluir a nossa raiva. E é por essa razão que não devemos transferir o conceito de raiva para Deus. A ira de Deus é pura e não é maculada pelo pecado. E ao considerar a ira de Deus, é importante entendermos que ela não é uma emoção incontrolável, irracional ou egoísta, mas o resultado da sua santidade, justiça e amor. E também é um elemento necessário de seu governo nesse mundo. Por Deus ser quem Ele é, 3 vezes santo e justo, Ele deve reagir com aversão ao pecado. E agora vamos ver alguns textos das Escrituras acerca da ira de Deus. Paulo disse que a ira de Deus se revela do céu, em Romanos capítulo 1, versículo 18. A ira de Deus tem sido visível ao longo de toda a história humana. E já no início do livro de Gênesis, Deus revelou a sua ira no jardim do Éden, quando Adão e Eva pecaram. Eles foram expulsos do paraíso, a terra foi amaldiçoada e a morte se tornou uma realidade terrível. E essa foi uma enérgica lição para o mundo de que Deus odeia o pecado. Observe outro texto comigo. Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. Salmos capítulo 7, versículo 11. E eu acho muito engraçado em muitos questionamentos das pessoas que alegam: se Deus é amor, Deus ele não pode se irar. Meus irmãos, se Deus é amor, ele precisa ser um Deus de ira. Por exemplo, você se recorda do caso do George Floyd nos Estados Unidos, que aconteceu nesse ano, quando o mundo inteiro parou para fazer protestos?
e agora também no caso do Carrefour, que o homem foi espancado até a morte. Isso levou uma comoção no Brasil e inúmeros protestos. Os homens se iram quando eles veem a maldade e é muito importante nós observarmos esse ponto. E se nós pecadores ficamos irados quando vemos injustiças, quanto mais aquele que é 3 vezes santo vê tanta iniquidade, pecado, milhões de bebês sendo abortados, crimes hediondos, mentiras, adultérios. Você acha mesmo que Deus está no seu trono, apático, olhando todos esses acontecimentos do mundo? Olhe o que as escrituras descrevem sobre a ira de Deus. A versão King James tem uma tradução mais vívida. Deus fica irado com os ímpios todos os dias. Meus irmãos, todos os dias Deus está irado, porque todos os dias os homens pecam. Essa é uma realidade. Quando a santidade, a justiça e o amor de Deus se deparam com a depravação, a injustiça e a falta de amor do homem, o resultado é inevitável. É o ódio e a indignação divina, uma ira tão grande. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que é devido? Salmos capítulo 90, versículo 11. Em sua santidade, justiça, amor, Deus odeia o pecado e se aproxima com uma terrível e frequente violenta ira contra ele. Mas o Senhor é verdadeiramente Deus. Ele é o Deus vivo e o Rei eterno. Do seu furor treme a terra e as nações não podem suportar a sua indignação. Jeremias capítulo 10, versículo 10. Naum semelhantemente diz: quem pode suportar a sua indignação e quem subsistirá diante do furor da sua ira? A sua cólera se derrama como fogo e as rochas são por ele demolidas. Naum capítulo 1, versículo 6. Hoje muitos rejeitam a doutrina da ira divina ou qualquer ensino similar que mesmo sugira que um Deus amoroso, misericordioso, possa ser irado ou possa manifestar tal ira no julgamento e na condenação do pecador. Muitos argumentam que falar sobre a ira de Deus são nada mais do que conclusões errôneas de homens primitivos que viam Deus como hostil, vingativo e até mesmo cruel. Nós devemos rejeitar, irmãos, qualquer doutrina que retrata Deus como ser cruel, um carrasco que destrói as pessoas quando lhe apraz. Mas não podemos abandonar o claro ensino das Escrituras sobre a doutrina da ira e da punição divina. E também há inúmeras referências suficientes nas Escrituras a respeito da ira de Deus para torná-la um tema pelo menos tão proeminente quanto o seu amor, sua bondade e a sua compaixão. E como eu ressaltei anteriormente, irmãos, os homens criados à imagem e semelhança de Deus se iram por causa de atrocidades que outros homens cometem. E que conforto poderia ser encontrado em um Deus que é neutro para com o mal e não demonstra nenhuma indignação contra ele? E como Deus poderia ser bom, amoroso ou até mesmo moral se ele não se inflamasse de ira e indignação contra o tráfico de judeus escravos em Auschwitz? Milhões de judeus foram mortos pela ditadura de Hitler nos campos de concentração. A ira de Deus se acendeu contra todos aqueles homens que vão passar a eternidade no inferno. Ou também o assassinato de milhões de crianças no útero de mulheres, o holocausto moderno dos dias atuais, a morte de milhões de bebês no útero das mães. E quando ouvimos tais atrocidades, sentimos um senso esmagador de ira ou indignação moral. Além disso, nós consideramos imoral qualquer homem que permaneça isento a tais horrores, como sendo tão monstruoso e pecador e imoral quanto aqueles os que cometeram essas atrocidades. E em contraste com as reflexões dos pregadores que desejam tornar Deus palatável para este mundo carnal e enfatizar somente o amor de Deus, a sua misericórdia, a graça, as Escrituras nos ensinam que o infinitamente santo, justo e amoroso Deus é um Deus de ira e ele nunca é apático para com o mal, ele arde como um fogo inextinguível contra o mal e ele direciona sua justa indignação para quase infinito número de pecados cometidos contra ele a cada segundo. E nós não devemos ser enganados a pensar que o fogo inextinguível e consumidor de Deus só é aceso para os crimes mais hediondos ou que a ira de Deus vai vir só para Hitler e lunáticos. Na mente de Deus não há duas categorias separadas de pecado, uma categoria que o deixa irado e a outra que não evoca tal resposta. As Escrituras nos ensinam
ensina algo diferente, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria e a obstinação é como a idolatria e o culto a ídolos do lar. 1 Samuel capítulo 15, versículo 23. O pecado de Adão e Eva evocou a ira de Deus claramente, demonstrando a natureza hedionda de toda forma ou categoria de pecado. O ato de comer um fruto proibido parece até inofensivo, né? Quando comparado com as atrocidades da história humana e aquelas figuras que aparecem nas manchetes do jornal à noite. E ainda assim, esse ato de rebelião resultou na ira de Deus e na condenação do mundo. Em uma das confissões de fé mais importantes das igrejas históricas, nós lemos sobre essa realidade. A sua justiça requer que o pecado cometido contra a sua suprema majestade seja castigado também com a pena mais severa, quer dizer com o eterno castigo do corpo e da alma. A ira de Deus ela pode ser definida da seguinte forma: ele odeia intensamente todo o pecado. De Moisés a Cristo houve um contínuo esforço para alertar os pecadores do furor divino que os espera se eles não se arrependerem dos seus pecados. Irmãos, nós vivemos em um tempo de grande desequilíbrio teológico. Muito é dito sobre o amor de Deus, mas quase nada é dito sobre a sua ira. Se um pregador pregar um sermão, por exemplo, inteiro sobre o amor de Deus e ele nunca mencionar sua ira, ninguém provavelmente vai reclamar ou chamar a atenção desse pregador. E esse é um assunto sério, irmãos, porque as pessoas não podem compreender totalmente o amor de Deus sem compreender também a extensão da sua ira. Deus é perfeito em amor e também perfeito em ira. E nós não devemos também ser covardes e não devemos também agradar as pessoas ao negar partes difíceis das Escrituras. Devemos pregar todo o conselho de Deus, conforme é descrito em Atos capítulo 20, no versículo 27. Nós devemos pregar todo o conselho de Deus, assim como o apóstolo Paulo nos ordena. E esse foi mais um estudo aqui no canal Pregando Evangelho. E não se esqueça de ver o estudo sobre a santidade de Deus. Ele vai aparecer aqui em cima no card novamente. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, comente, se inscreva no canal para sempre estar acompanhando novos estudos e vídeos, meus irmãos. E que Deus abençoe seu final de semana, em nome de Jesus.